Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal Abelhas Nativas e Plantas, aproveite e inscreva-se. Deixe também o seu like. Hoje eu estou aqui no quintal de minha casa e gostaria de falar um pouco com vocês a respeito desta planta que está aqui atrás de mim, a Odontonema. Trata-se de uma planta muito importante, não apenas para as abelhas nativas, mas também para a biodiversidade local, que inclui aves e outros insetos. Assista ao vídeo atentamente. Depois, deixe o seu comentário. A maravilhosa Odontonema. O nome genérico Odontonema provém de duas palavras gregas. Odonto significa dente e nema significa fio ou filamento. Então, Odontonema significa algo como dente com fio ou com filamento. Essa planta ornamental é nativa do México e da América Central e se propaga facilmente através de estacas. Ela pode ultrapassar 2 metros de altura e sua floração aqui na região sudeste ocorre desde a primavera até meados do outono. Aqui em nosso quintal, ela é cultivada a sol pleno e à meia sombra, em 4 locais diferentes. A planta é visitada por várias espécies de abelhas nativas, destacando 3 trigoniformes, a saber, jataís, piraís e mirins. As 3 espécies são muito ativas no recolhimento do intenso néctar produzido pela planta. Às vezes, também visualizamos a presença das arapuás. Abelhas solitárias, de belo colorido verde metálico, também são muito frequentes. Essa é um pouco menor que a espécie mostrada anteriormente. A grande e barulhenta mamangava de toco, ou abelha carpinteira, também visita a exuberante floração. Podemos observar como utiliza sua língua comprida, ou glossa, para sugar o néctar. Essencial em cultivos agrícolas, esse tipo de abelha é muito comum aqui em nosso quintal, existindo vários ninhos. A biodiversidade local, que se beneficia da intensa floração, inclui essa delicada borboleta, que também se alimenta do néctar oferecido pelas flores. Mas é sempre bom lembrar, no mundo natural, onde existem presas, em geral existem predadores. Essa aranha pequenina caça as abelhinhas, mas não é uma ameaça para a borboleta. Mas, que dizer do louva-a-Deus?
Posicionado estrategicamente debaixo do cacho floral, sua cor confunde-se com a folhagem. Embora seja grande, ele quase passa despercebido. Dotado de potentes mandíbulas e pernas dianteiras raptoriais com garras para segurar a presa, o louva-a-Deus é um dos maiores predadores entre os insetos. Aqui, ele devora uma recém-capturada abelha solitária. Uma diminuta abelha mirim tenta em vão afugentá-lo. Outro presente maravilhoso que você recebe quando planta a Odontonema é a visita regular dos beija-flores. Velozes, coloridos, exímios mestres na acrobacia aérea são apenas alguns atributos dessa pequena joia alada. Essa espécie é conhecida como beija-flor da garganta verde. Mas ele não é o único. Outra espécie também se faz presente, o beija-flor tesoura. O nome faz alusão à sua longa cauda, que lembra uma tesoura. Diz aí para nós nos comentários se não é um privilégio ter a alegre companhia dessas criaturinhas. Essa espécie costuma ser muito agressiva entre si. Finalmente, registramos a ocorrência de outra pequena ave, muito comum em nossa região, a cambacica. Similar aos beija-flores, a cambacica também aprecia muito o doce néctar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram como a biodiversidade local se beneficia com a presença dessa planta? Que tal cultivá-la em seu quintal? Comente, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Obrigado por acessar o canal.